Santa perde de virada na copinha e deixa escapar classificação antecipada. Foi tão bem na primeira rodada, 5-0 e perdeu hoje, Miguel. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Mário, pra você, pro meu amigo Zé. Zé, sou seu fã, você é meu ídolo. Doutor. Zé, não adianta não, que Zé sabe quem é você. Ô, Mário, a questão é a seguinte, venceu o Fosse Luz 5-0 na primeira rodada. Jogou muito bem, Jogou golaço. Muito, golaço do meio de campo. E aí hoje começou vencendo a equipe do Operário do Paraná, pelo grupo 3, segunda rodada, mas aí Mário tomou uma virada e deixou escapar a chance de classificação antecipada na Taça São Paulo de Juniores, o que seria muito, mas muito bom para o Santa Cruz. Mas aí perdeu por 2-1, o gol do Santa foi de Vinícius Ora, que abriu o placar 1-0, o primeiro tempo Laicá. O segundo tempo, aí o Santa Cruz já foi mais frio, esfriou, deixou o jogo esfriar e aí o Rian e o Luiz fizeram os gols do Fantasma que garantiu a classificação antecipada. Veja só. Que venceu os dois jogos. Venceu os dois jogos. Não, mas jogos. já era esperado esse tipo de dificuldade, né, Zé? Porque o Operário é um time que está aí com... Teve uma excelente participação no campeonato, quase sobe, né, para a primeira divisão e tem uma base forte. Claro que o Fosse Luz, a gente já sabe das dificuldades, seria não mais fácil, mas que o Santa Cruz talvez não tivesse a dificuldade como teve hoje. Fez 1-0 e levou a virada. Vai deixar para a última rodada com o Tanabi, não é isso? É, e o Tanabi perdeu na jogo inicial por 6-0 para o Operário. Tá vendo, Zé? E aí o 5-0 pro Santa, em cima do Fosse Luz, 6-0 pro Operário. E no tira-teima, deu o Operário de virada. O que a gente vai observar vai ser bem interessante, né? Na última rodada, né? Para a rodada da classificação, que o Santa Cruz vai ter que se dedicar como se dedicou, né, diante do Fosse Luz. Então, é aguardar para ver como é que vai se reagir o time do Santa Cruz depois, né, de ter perdido o jogo de virada. O melhor resultado é o empate, né? Entre Tanabi e Fosse Luz, né? Se o Tanabi ganhar... O Santa vai enfrentar o Tanabi, né? E o Fosse Luz vai pegar porque é a segunda rodada agora, né? Hoje foi a segunda rodada. Santa é o segundo do grupo 3 pontos ganhos. Volta a campo quinta-feira. Atenção, torcedor coral. 15h15, ou seja, 3h15 da tarde, quando enfrenta a equipe do Tanabi. Santa e Tanabi tem 3 pontos, tá? Só que o Santa, como goleou no primeiro jogo, a vantagem é essa. Aí tem um saldo de 4 gols. Então, é o vice-líder do grupo 3, segundo colocado. E aí, só para você ter ideia, marcou 6 gols até agora, né? Contando com o gol de hoje. Tomou apenas 2, tem um saldo de 4 gols e 50% de aproveitamento. O grupo 3 tem o Operário do Paraná, que venceu o Santa hoje, o Tanabi, que é o próximo adversário do Santa, e o Fosse Luz, que o Santa goleou por 5-0 no primeiro jogo. E o Tanabi, como eu falei, foi goleado pelo Operário por 6-0. Esta é a Taça São Paulo de Juniores. Agora, vamos falar da derrota do sábado. Rapaz, até agora a gente encontramos hoje, né, Zé, vários torcedores altamente chateados por tudo que aconteceu e a desorganização, porque o que teve de reclamação, Miguel, o pessoal que comprou de forma antecipada o ingresso, quando chegou na hora de entrar, disse, olha, seu nome não está aqui no aplicativo e nem a sua carteira, então o senhor não pode entrar. Pronto. E aí? Então, o Santa hoje publicou uma informação que chegou a 6 mil sócios em dia, o que é muito bom. Começo do ano passado, depois do Campeonato Pernambucano, tinha apenas 2 mil sócios. E aí voltou ao patamar de 6 mil sócios em dia. Faturou com aquele feirão que fez lá no shopping aqui, Tacaruna. Isso, no shopping Tacaruna, R$1 milhão praticamente com aquele feirão, que foram os sócios inadimplentes, foram lá regularizar a situação, novos sócios chegaram, então o Santa Cruz faturou quase 1 milhão, tá certo? 4 mil torcedores se associaram há pouco mais de um mês, mais de 30 dias, 4 mil sócios foram lá e se associaram ou regularizaram a sua situação com o clube. E muita gente pagando a anuidade, tá? Chegou lá, pagou a anuidade, pá, feito Zé, tira o dinheiro do bolso e pá, não, paga eu na não, xixa. meu cunhado Mila. E já superou, Zé, o número do ano passado. O ano passado todo, o Santa tinha 5.600 sócios, né? Depois do Pernambucano caiu bastante e agora já ultrapassa 6 mil sócios. E aí, entrando nessa questão dos problemas, Santa Cruz emitiu uma nota oficial tentando esclarecer aqui ao torcedor o seguinte:
os problemas que tiveram, principalmente no check-in, né? Que nós relatávamos lá, ouvimos o torcedor lá do lado de fora, nas filas. O jogo começou e tinha fila na central de sócios dentro da sede, na bilheteria de sócios do lado de fora e no portão 7 ali na José dos Anjos. De acordo com a nota, o Santa alegou falta de check-in prévio, tentativa de entrar com ingresso em portões diferentes do indicado, reutilização do ingresso já validado. Outro fato foi a compra próxima ao horário do jogo, onde faltaria aí, segundo a nota, tempo hábil de sincronia do sistema. Aí é questão do sistema, né? A culpa é do sistema. Aí a culpa é do sistema, não é do torcedor, né? O torcedor pode comprar um minuto antes. Sim, mas e quem comprou e quem não conseguiu entrar? Pois é, e quem comprou antes? Não conseguiu entrar o cara do mesmo já jeito. compra antes para evitar esse tipo de problema. Isso. Aí o sistema saiu do ar, não comportou, aí caiu, agora para uns, para outros não. Alegou também alta demanda num curto tempo. E aí o Santa salienta que não houve registro de falsificação de bilhetes, ou seja, o sócio tinha razão, né? Sim, todos sim. os ingressos ali do sócio eram válidos, e o comunicado também foi assinado pela empresa Ingresso SA, que comercializa e produz esses bilhetes. A nota diz ainda que mais de 19 mil ingressos foram validados, sendo que mais de 4 mil sócios conseguiram validar os seus bilhetes. E aí, falando nisso, não foi só a questão de demora para entrar, fila na entrada, fila para o sócio, foi isso não. Os banheiros. Lá volto eu cobrir o Santa Cruz e falar de banheiro aqui. Você saiu da cobertura do Santa em que mês? O mês eu não lembro, mas eu deixei para o Moisés um banheiro e meio reformado. Então só reformaram meio banheiro, porque ficaram com 2. Foi. É. Aí o Moisés se explica aí depois, tá certo? Mas o Um Moisés e meio, como é um e meio? É só com um completo Sim. e outro para começar. E aí, Miguel? E aí, Moisés? Miguel, me permita, viu, licença. Pois não? À vontade, amigo. Não, agora Ou de casa. só fizeram a metade do banheiro, né? Porque você deixou 1,5. Terminei com 2. Então, tipo assim, deixaram o chuveiro sem a privada, ou a privada sem chuveiro, foi isso? Esse caminho, né? Só não tem chuveiro, né? A questão é a seguinte, Mário. Os banheiros femininos, que eram justamente um X da questão para o Santa Cruz resolver esse problema, e a promessa era de que um banheiro seria revitalizado justamente no setor do escudo, a arquibancada inferior, para que as mulheres pudessem utilizar o banheiro. Só que aí, as próprias torcedoras do Santa Cruz relataram nas redes sociais, e aquele grupo Coralinas, que é um grupo bem famoso de torcedoras corais, relataram privada suja, sem indicação que o banheiro era das mulheres, tudo isso no setor da arquibancada lá, próximo ao escudo. E aí, um manifesto foi publicado nas redes sociais, relatando também que o banheiro feminino, sem papel higiênico, sem sabonete, sem sabão para lavar as mãos, no portão 11 foi colocado um banheiro químico para as mulheres, num local escuro e o banheiro sem limpeza. E aí, vamos procurar o Santa Cruz. O Adriano Lucena, que é presidente da Patrimonial, afirmou que estava hospitalizado e não pôde acompanhar o jogo em loco. Não tinha conhecimento dos problemas. E aí foi marcada uma reunião agora à noite com a Patrimonial, entre a diretoria da Patrimonial, para tentar resolver essa questão. Até porque o Santa Cruz vai jogar lá contra o Petrolina, que é o segundo jogo do Campeonato Pernambucano. E pasmem os senhores, os 52 banheiros não tem plano para término, não tem dinheiro para concluir, e o Santa Cruz não tem plano para resolver esses problemas até o dia 17, quando o Santa vai enfrentar a equipe da Fera Sertaneja lá no Arruda. Zé, o ano é novo, agora os problemas são velhos. E outra coisa, Zé, o Santa arrecadou no ano passado 48 mil reais. Só deu para fazer um banheiro só. Que banheiro caro, viu, amigo? É lamentável que a gente escute esse tipo de situação, não é? Mais uma vez se falar dos banheiros do Santa Cruz, se falar de que as catracas estão dando problema, se falar de que muitas vezes o torcedor tem que chegar mais cedo para ir para o estádio, não é? Para evitar as filas. Poxa vida, se você tem um time de massa, se você não tem a competência necessária para receber essas pessoas, entendeu? É difícil, né? difícil. Como é que fica? Não é? Eu fico me perguntando, poxa vida, eu joguei numa época no Santa Cruz onde a gente sabia que qualquer clássico, não é? Qualquer clássico era casa cheia pela torcida do Santa Cruz
e pelos rivais, Náutico, não é? Sport. Então a gente sempre viu o Arruda cheio. A gente sempre... Essas pessoas não utilizavam os banheiros, não. Utilizavam da mesma forma. A manutenção acontecia da mesma forma. O dinheiro entrava da mesma forma. O Santa Cruz, ele pode, não é, começar uma nova trajetória. Vai começar uma nova trajetória. Não é? Essa trajetória vai atrair o torcedor de novo? Vai. Claro que o segundo jogo contra o Petrolina não vai ter 20 mil, não vai ter 25 mil, não vai ter 30 mil. E pode ter até 40. Não é? Depende, porque o torcedor de Santa Cruz, ele é imprevisível. Ele é imprevisível demais nesse sentido. Hoje o torcedor que está chateado, pé da vida, é o mesmo que vai dizer, olha, eu não deveria estar aqui, mas eu vou. Pela paixão, pelo amor que tem ao clube. Sabe, né? Você ganha esse jogo contra o Decisão, um exemplo, ganha esse jogo de decisão. Já muda a história. Você já começa a atrair o torcedor de novo, porque o torcedor, ele trabalha no emocional. Entendeu? E o emocional do torcedor de Santa Cruz é, não, eu vou lá apoiar porque o time precisa. Ah, aconteceu, aquilo ali foi um acidente de percurso, perder para o 13, né? Vai vir bons jogadores, né? Os caras vão se recuperar que estão machucados, que talvez sejam titulares, então é muita coisa que envolve o Santa Cruz e a gente vê sempre notícias ruins, não é? Ou perde, ou tem problema com dinheiro, ou esse setor não vai ser utilizado agora porque... Já teve bronca na Catraca com uma época dessa. Pois é, então, caramba, difícil, velho. São essas coisas que eu tenho que dizer o seguinte, que o torcedor tem que entender, e o próprio clube, que isso é ruim para a imagem do clube. Porque tem um ditado que diz, falem mal, mas falem de mim. Não é para falar mal, não. Porque, infelizmente, a gente tem que divulgar a notícia. Está aqui o Mila do Carmo, dizendo que ele pediu o boleto de janeiro para pagar e até hoje não recebeu o boleto. Olha, esse rapaz que acabou de falar, que Mário acabou de falar, é meu cunhado. Entendeu? Esse cara paga em dia. Esse cara, desde março, que ele disse, paga em dia, eu não vou deixar de pagar de forma nenhuma, porque é o time do meu coração. E até minha irmã ficava retada com ele. Rapaz, para com isso, tu tá se estressando. Mas não, é o instinto da pessoa. É o prazer que ele tem, né? Igual a ele, tem outros. Tem vários, entendeu? Vários, Tanto é que você relatou muito bem, 6 mil sócios em dia. Poxa vida. Isso não dá o direito ao presidente Bruno Becker, que é um cara que é dedicado. Bruno Rodrigues, que é dedicado. Bruno Becker é do Náutico, que é dedicado, não é, ao dia a dia do Santa Cruz. Pelo menos não é possível que a inteligência dele não deu, o senso de inteligência dele não deu o direito dele dizer assim, eu preciso de uma pessoa para cuidar desse departamento e arrisco ele falar assim, vamos resolver essa parada aqui. Tem que resolver. Entendeu? Será que não dá para cada local que tem um banheiro, não deixe uma loja, por exemplo assim, essa loja tal, não é, faz um oferecimento para o banheiro tal. Ideias que tem que ser lançadas, que as pessoas que estão em volta dele, eles não raciocinam, não? Claro que raciocinam. Então, cada um dentro do seu cubículo, cada um dentro da sua, não é, exigência maior, porque não é possível você ter um estádio como o estádio do Arruda e você não conseguir colocar o público, que hoje, se eu não me engano, é de 55 mil pessoas. Agora, detalhe, viu, Miguel? O gramado até estava relativamente verde, mas, pelo que a gente falava, né, Zé? O corte não foi o corte ideal da grama. E tem alguns espaços ainda com o tratamento que está sendo aplicado no gramado. Eu achei o gramado um pouco pesado, não, Zé? Na verdade, Mário, quando é o corte com a máquina 1, fica muito mais rápido, certo? Porque é um corte mais rasteiro, né? Máquina 2, aí já fica um pouquinho maior. Máquina 3, isso aí já é um excesso se a grama estiver muito alta. Mas quando se treina num gramado, não é, com um corte 1, você tem que estar no jogo, não é, muito familiarizado com esse gramado. E o Santa Cruz não estava familiarizado com o gramado. Porque aquele jogo oficial com o CSA foi fora de casa. Os outros jogos não aconteceram no Arruda, né? Não, foi na Arena. Um na Arena e o outro foi no interior, né? Então, teve do Maguari, mas teve um jogo com o América de Natal. Teve o jogo do Santa com o Santa mesmo, né? Teve um jogo com o América de Natal e teve o jogo com o Maguari. Então não estava familiarizado com o gramado. E aí, poxa, a gente percebe que o jogador não está tão tranquilo assim, dizer, manda pra cá que eu vou tocar. Agora me fala sobre essas pendências do time que o Itamar listou, porque o Santa Cruz vai ter que correr contra o tempo, viu, Miguel? Campo e bola agora. Depois da derrota para o 13 por 2-1, o técnico Itamar Schulli foi até a entrevista coletiva e ele relatou quais são as prioridades do Santa Cruz, as pendências que, na visão dele, o Santa precisa contratar para ter um elenco competitivo.
Então vamos lá. Santa contratou 19 reforços, né, somados aí aos remanescentes e os da base. E ele pediu mais 4 reforços. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e um centroavante. Então, um jogador para quase todas as posições do campo praticamente, né, em relação a esses reforços. Vou repetir, viu, Zé? Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e um centroavante. E aí, segundo o Itamar Schulli, na explicação dele, o Santa tem 2 zagueiros e ainda tem o Juan. Não tem primeiro volante na visão dele, porque tem os meio-campistas Lucas Siqueira, Balotelli, Henrique Lordelo e Lucas Bessa, mas que para ele não fazem a função de primeiro volante. E está chegando o meia, que é o Rafinha, e mais um 9. Então vamos aguardar. A folha, já que o Mário tocou em dinheiro aqui no bloco anterior, a folha do Santa deve chegar em torno aí de R$450 mil nessa primeira leva, e a expectativa é que na Série D chegue até R$800 mil por mês. Vai ser um investimento diferenciado para tentar sair do inferno que é a Série D do Campeonato Brasileiro, Zé. É importante você começar, não é, a planejar, não é, como será o seu time mais na frente e quanto você vai disponibilizar para tal, porque a competição vai exigir isso, né? Não só a primeira competição que vai disputar, que é o Campeonato Pernambucano, como também a Série D. Não é? Você vai entrar com a folha já nesse sentido aí de 800, não é mal para quem vai disputar a Série D, mas tem que se saber a qualidade que você está trazendo. Não é? Aqueles que estão machucados vão se recuperar, como o Everton, não é? Outros atletas que também vão começar a despontar. Não é? O time do Santa Cruz, a gente sabe que tem um time, não é, que do meio para frente a gente sabe que tem jogadores que se conhecem. Do meio para trás a gente sabe que não só como goleiro, como, não é, zagueiros, como volante, que ele está bem falando, que não tem. Eu até achava que o Balotelli era um volante, não é, de primeiro combate. Mas o Balotelli é jogador de armação, jogador que você pode utilizá-lo, não é, com um volante, Balotelli, mais um outro do lado dele, que dá para, dependendo da forma tática como o time vai entrar, você, não é, colocá-los para jogar sem problema nenhum.